Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, dando sabedoria e edificação à tua igreja. Nos capacita, Senhor. Amém. Amém, Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, na nossa última exposição. Jesus chamava a atenção sobre a relação do cristão com o dinheiro. E ele vai continuar aprofundando esse discurso. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jesus nos evangelhos nos adverte que nós não podemos ter dois senhores. E ele usa o exemplo que Mamon, o Deus do dinheiro, dizendo que nós não podemos servir a um e servir ao outro. Para vocês terem uma ideia como a relação dos seres humanos com o dinheiro é tão séria, veja, hoje nós vivemos a heresia do Evangelho da Prosperidade, que nada mais é que uma versão mais bem acabada das indulgências católicas. Então, assim, sabemos que Deus é um Deus bom? Sim. Sabemos que Deus é um Deus abençoador? Sim. Mas como ficam aqueles irmãos nossos, fiéis, que estão hoje vivendo em regiões extremamente pobres no mundo, que mal e mal se alimentaram, que muitas vezes não tem nem um calçado para ir para a igreja? Aí eu vou dizer que Deus não é com eles? Não, o próprio Filho do Homem, Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus vivia das ofertas dos seus seguidores e de mulheres piedosas. Então veja, há que se tomar muito cuidado nas relações com o dinheiro. Por quê? Porque ele pode se tornar um obstáculo. Nós vemos nas epístolas paulinas que muitos, Paulo adverte, que muitos, por irem atrás do dinheiro, naufragaram na fé. Num outro texto da Escritura fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, é muito importante você desenvolver um critério bíblico no seu relacionamento com o dinheiro, para você não cair numa armadilha. Amém? Então, vamos à nossa exposição. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender aqui, o contexto. Eram pessoas extremamente pobres. Um cidadão naquela época trabalhava em média umas 7 a 8 diárias por mês. Não havia contrato de trabalho, não havia registro em carteira, não havia direitos sociais. Era uma sociedade agrícola. As atividades mais elaboradas eram as atividades dos artesãos. Quem ganhava um pouco mais era a classe militar. Então, Jesus está falando aqui não para pessoas como nós, que têm carteira assinada, que temos um salário garantido, onde a maioria dos problemas com o dinheiro surge não pela falta de remuneração, surge porque eu sou muitas vezes seduzido por coisas que eu não preciso, não tenho dinheiro para tê-las, porém, ao ser seduzido por elas, eu me coloco em encrencas financeiras e passo por dificuldade. Aqui a conversa é outra. Para nos colocar hoje numa posição muito mais delicada. Por exemplo, eu
conheço a vida dos irmãos aqui, eu sei que se você perder seu emprego hoje, você vai comer o mês inteiro. Você vai ter o que vestir. Muitos de nós, se paramos de comprar roupa hoje, você vai ter roupa até a traça começar a furar. Não é o caso dessa sociedade. Essas pessoas, elas ganhavam em torno de uma diária, em torno aí de uns 100, 120 reais. E elas faziam isso 7, 8 dias por mês. O que daria um ganho aproximado de R$ 1.000 para famílias enormes. Famílias grandes, onde viviam, era normal numa casa viver mais de uma geração. Então essas pessoas sim, elas tinham preocupação se elas iriam ter o que comer. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Aquele menininho levava pães de cevada. Pães de cevada era comida de gente muito pobre. Então nós estamos falando com alguém que ao estar ouvindo Jesus aqui, não estava trabalhando. Ao não estar trabalhando, ele não estava ganhando dinheiro para o sustento da sua família. O que eu quero dizer aqui? Essa pessoa está ansiosa. Era muito mais compreensível do que a nossa geração. Sabe, nós temos carro, nós temos casa, nós temos roupa boa. Hoje foi domingo, todo mundo comeu bem. Todo mundo tinha na mesa mais do que precisava. E aí eu fico preocupado por coisas que não é para mim me preocupar. Ah, pastor, mas eu estou com dívida. Faz o seguinte, para de correr atrás daquilo que não é pão. Acerta a sua vida financeira, faz o planejamento, que você vai conseguir pagar todo mundo e vai acertar a sua vida, simples assim. Agora, não é o caso aqui. É gente que, inclusive, para estar ouvindo Jesus, abriu mão de trabalhar. Numa sociedade totalmente estável. E olha que interessante, debaixo de pesados impostos. Nós vivemos num país que é a maior carga tributária do mundo, está entre as maiores. Mas se você quer saber o que é carga tributária grande, vai para a época do domínio romano, aí você vai entender o que é imposto. E lá é o seguinte, se não pagava, ia preso. A coisa ficava feia. Agora, o que Jesus fala? Gente, não fica ansioso. Aí, como sempre, Jesus usa um exemplo que as pessoas eram capazes de entender. Ele vai para os corvos. E ele mostra como Deus, na sua bondade e soberania, cuida da sua criação. Da mesma forma, Deus tem cuidado de nós. A única cautela que eu tenho que ter é não usar um versículo como esse como desculpa para ser omisso. Veja, eu tenho que acordar de manhã com boa disposição, exercer minha fé, tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer como para o Senhor, tenho que buscar ser o melhor na minha profissão, tenho que buscar servir como se eu estivesse fazendo para Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí sim, comer o meu pão sossegadamente com a minha família. Mas cuidado, irmãos. A ansiedade é o mal do século. Ontem, no nosso café teológico, nós tivemos um estudo sobre oração, e um dos tópicos foi o seguinte, Filipenses capítulo 4, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes colocai vossas súplicas e vossas petições diante do Senhor. Está ansioso por algo? Ore. Entrega na mão daquele que pode resolver. Você não tem poder de mover céus e terra. Deus é soberano. Porém, a sua boa, perfeita e agradável vontade sempre vai se cumprir. Essa é a base, a segurança que eu tenho que agir. Agora, o meu papel é orar. E na questão financeira, fazer a minha parte. Seguir os princípios bíblicos, mas compreender
que Deus vai dar o sustento. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Veja, um côvado são 50 centímetros. O que Jesus está falando? Olha, você não pode aumentar a sua altura. Num outro texto paralelo, num outro evangelista fala, você não pode fazer nascer um fio de cabelo na sua cabeça. Por que você está ansioso com isso? Irmãos, se preocupe com aquilo que está ao seu alcance. Para de se desgastar com coisas que não estão ao seu alcance. Aquilo que não está ao seu alcance, ore. Você não pode fazer nada. É que nem a questão de salvação. Você não tem poder para salvar. Porém, a Bíblia incessantemente orienta para que nós façamos súplicas e intercessões pela salvação dos homens. Então, assim, o que não está ao seu alcance, descansa, ore, entrega na mão de Deus, acabou. E vai se dedicar para aquilo que você pode fazer. E olha, já tem bastante coisa que nós temos que correr atrás. É só pela graça de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens, de pequena fé. Novamente, Jesus usa um exemplo que eles entendiam. Os lírios que estavam entre as flores mais bonitas da região da Galileia. Então Jesus está falando, gente, Salomão, na cultura judaica, é o auge da prosperidade, do capricho, das coisas bem acabadas. Davi foi o grande militar, juntamente com Josué. Moisés foi o grande legislador. Esdras foi o grande restaurador. Agora, quando você quer falar de um camarada que construiu coisa bonita, e segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio depois de Cristo, que viveu na terra, é Salomão. E todo hebreu sabia a história de Salomão. E aí Jesus faz uma comparação seguinte, olha, o lírio do campo, que é vestido por Deus, nem Salomão, em toda a sua glória, teve a roupa dele. Imagina vocês. Irmãos, falar uma coisa para vocês, hein? Nosso armário é lotado, hein? E eu fico olhando assim. Irmãos, hoje você não precisa nem gastar muito dinheiro para se vestir bem. O que tem de bazar, o que tem de brechó, o que tem de roupa boa, barata, circulando por aí. Mas assim, tem gente que tem que ser a última moda. Tem gente que tem que ser a última novidade no filme. A última roupa que viu na novela. Tem gente que não pode repetir roupa. Tem gente que chega ao absurdo de comprar uma roupa cara no shopping. E até chegar na sua casa já desanimou da roupa, ou a primeira vez que usa, desanima. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí é um coração vazio de Deus. E é um coração que tenta ser preenchido por algo que não pode ser preenchido. Irmãos, olha, quando eu vou me trocar, eu pergunto para minha mulher, estou bem arrumado? Camisa ficou boa? Ó, esse calçado combina? Mas, irmãos, jamais você pode ter o coração nisso. Andar bonito, arrumadinho é legal, é joia, é bacana. Mas tem gente que exagera e aí cai em armadilha. Agora, essas pessoas aqui, muitos deles não tinham nem duas capas. A capa era o agasalho dele. Para você ter uma ideia, a coisa era tão séria
que se alguém fizesse um empréstimo para alguém, fosse pegar um penhor, e aquela pessoa só tivesse uma capa, que era a regra geral, aquela capa não podia ser tomada como penhor. Estava na lei de Moisés. Vocês imaginam o quanto era pobre aquela população. Veja a diferença para nós. Então, assim, cuidado. Roupa bonita é muito legal, mas é apenas uma roupa. A traça vai comer. E não vai o seu guarda-roupa para o caixão. Amém? Nossa, o pastor falou em caixão. Triste notícia. Versículo 29. Não pergunteis, pois, que haver de comer ou que haver de beber, e não andeis inquieto, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, prioridade é o reino. Ah, pastor, eu busco primeiramente o reino dos céus. Irmão, se você faz isso com toda a convicção, amém. Mas o meu papel como seu pastor é perguntar, você tem certeza? Quando eu olho a sua agenda, se nós sentássemos hoje, eu, você e Jesus, e analisássemos o tempo que nós gastamos com as coisas de Deus, analisássemos a minha frequência nas reuniões da igreja, analisássemos o meu devocional diário à leitura bíblica, analisássemos o ministério pessoal de oração de cada crente, analisássemos o meu testemunho público, lá no meu dia a dia, no meu trabalho comum, como eu costumo dizer, onde a onça bebe água, eu poderia afirmar com certeza que realmente o reino de Deus é prioridade na minha vida. Irmãos, eu não estou falando de você ser o chatão, aquela pessoa bitolada que parece que vive em Marte, aquela brincadeira que o querido pastor Luiz Saião fala, que o muçulmano é xiita e tem crente que é xaato. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de chatice, coisa sem realidade. Eu estou falando de um coração consagrado. E o seu coração, duas pessoas conhecem bem. O Espírito Santo, que é um só com o seu espírito, e você. Então existem determinadas perguntas que é quando você deita lá no seu travesseiro, ou quando você está a sós com Deus, que você é capaz de responder. E essa é uma das perguntas que eu devo me fazer sempre. Principalmente quando as coisas não correm bem. Por quê? Porque o versículo traz uma condicionante. O que Jesus está ensinando aqui? Pessoal, busca a Deus, que o resto Deus, o Todo-Poderoso, vai suprir. Aí as coisas começam a dar errado, o que as pessoas fazem? As pessoas querem fazer desafios financeiros, as pessoas querem fazer campanhas, as pessoas querem fazer voto, que nem é algo do Novo Testamento. E fazem as coisas mais amalucadas, mas elas deveriam primeiro pensar, Senhor, isso é uma disciplina vinda da parte do Senhor? Isso aí está acontecendo porque eu quebrei a consagração do meu coração. Eu ando correndo atrás de coisas que não são teu reino. Esse é o tipo de pergunta que eu teria que fazer. E pode ter certeza, meu irmão, de uma forma ou de outra, nosso Pai que está nos céus vai te mostrar o que está errado. Seja pela escritura, seja pela pregação, seja pelo seu cônjuge, seja por um irmão maduro, seja pela pregação do seu pastor, não importa. Deus é um Deus eficiente, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele quer se comunicar, Ele faz de uma maneira clara. E sem dúvida Ele comunica tudo aquilo que Ele quer falar.
E você sabe onde é que é o ponto. Agora, tá com a consciência tranquila para fazer essa pergunta? Complicado. Amém? Vamos seguir, deixa eu tomar um gole de água. Versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmãos, lembra, texto fora do contexto é pretexto. Essa conversa de dinheiro começou como? Quando Jesus chamou os fariseus de avarentos. Por que que isso é importante? Porque versículos como esse, nas chamadas pequenas igrejas, grandes negócios, são instrumento na mão de falsos pastores que querem se aproveitar da ignorância do povo. Eu já vi gente defender o seguinte: se você não tem dinheiro para colocar no gasofilácio da igreja, você tem alguma coisa na sua casa que você pode vender e colocar. Entendeu? Não é isso que o versículo está falando. Jesus está ensinando o seguinte: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, é a avareza, a hipocrisia. Eles dão o dízimo das coisas mais miúdas, mas eles são avarentos. Segundo, cuidado com a sua ansiedade pela vida. Vamos fazer o seguinte: você pega isso que você está ansioso, você vende. E aí você aplica no reino, você dá aos pobres, lembrando que é aos pobres de Israel. Nunca se esqueça desse contexto. A igreja tem o chamado dom de socorro. Para você fazer o auxílio, tem que fazer o auxílio capacitado e direcionado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz que eu tenho que auxiliar os pobres do povo de Deus, ela também diz que quem não trabalha não coma. E nenhum dos dois é mentira. Se nenhum dos dois é mentira, eu tenho que unir os dois numa teologia correta. Eu tenho que ter sim um coração aberto, eu não posso ter o meu coração no dinheiro. Se algo é um obstáculo entre mim e Deus, ele tem que ser removido. Eu tenho que auxiliar os pobres, prioritariamente os da família da fé, e esporadicamente os de fora, mas eu tenho que fazer isso de maneira correta. Eu lembro do pastor Marcos Granconato, ele numa igreja, um dia ele foi levar a cesta básica da igreja na casa de uma família. Alguns aqui já conhecem essa história. Quando ele chegou na porta da casa lá em São Paulo, aquele jeitão do Marcos Granconato, uma simpatia em pessoa, tinha 3 caras jogando baralho e tomando cerveja na porta da casa. Aí ele bateu palma, eles olharam para ele e falaram: "Oi, tudo bem? Aqui é a casa de fulano? Eu vim trazer a cesta da igreja." O que eles fizeram? Entra lá, põe na mesa na cozinha. Marcos Granconato olhou, ele tinha que entregar, mas ele já quando entrou sabia, a última cesta. Botou lá dentro, por quê? Porque com esses 3 marmanjos, vagabundo, jogando baralho e tomando cerveja, irmão, desculpa o peso da palavra, mas é vagabundo. O dinheiro dos fiéis da igreja não é feito para sustentar gente que não presta. Por isso que a Bíblia tem regras. Então, assim, cuidado, é que nem o jovem rico. Por que Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tem e seja meu discípulo? Porque Jesus viu que o jovem rico tinha coração no dinheiro. E o que Jesus está falando? Olha, abre mão de todos os seus projetos de vida e me segue. Então, cuidado. Agora, seja sensível aos pobres.
É papel da igreja suprir as carências dos irmãos. Mas lembra, dom de socorro, dom de contribuir. Os dois andam juntos. Dom de administração. Alguns presbíteros são capacitados por Deus para administrar corretamente. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão. Amém? Amém. Vamos avançar, versículo 35. Veja que interessante. Agora Jesus vai mudar o tom da conversa. Jesus vai começar a falar da vigilância. Se você olhar na sua Bíblia, talvez tenha o subtítulo, a vigilância. Por quê? Aqui ele vai contar 3 histórias. Elas parecem um texto só, mas elas não podem ser interpretadas como um texto só. Por quê? Porque senão você vai gerar bagunça. E elas têm que ser interpretadas no contexto da época. Por que Jesus vai falar da vigilância? Por causa do versículo anterior, da passagem anterior, quando ele fala do momento em que você vai partir daqui. E aí, a riqueza, como é que vai ficar? Adianta ter dinheiro se Deus vai te chamar hoje à noite? Ou se amanhã você não vai acordar? Então o contexto está ligado à passagem anterior. Mas Jesus vai usar a sua vinda como exemplo. Mas eu tenho que lembrar o quê? Essa passagem serve para a segunda vinda de Cristo. Mas se eu partir hoje, a segunda vinda de Cristo para mim é hoje. Desligou aqui, a turma tudo chorando, você feliz com Jesus. Instantaneamente, recebendo um abraço. E não vai ter levado nada. Entendeu? Essa é a nossa realidade. Quanto antes você entender hoje eu estava ouvindo, e honra quem tem honra. Antes de ouvir essa palavra, eu estava ouvindo pastor Ricardo, Igreja Batista Sul de Juiz de Fora. Quiserem entrar lá, grave esse nome, Igreja Batista Sul. Pastor cheio do Espírito Santo, muito mais capacitado que o vosso pastor, e a palavra dele me tocou o coração. Eu pensei, nossa Deus, a gente vive sem parar para pensar que pode morrer essa semana. Tudo bem que Deus colocou a eternidade no coração do homem, normal, você fazer planos, você ter sonhos, faz parte. Mas irmãos, quando você acordar amanhã, quem vai sair para trabalhar? Você já parou para pensar que pode ser a última vez que você vai olhar nos olhos da sua esposa? Ou que você vai olhar nos olhos dos seus filhos? Como que você vai ser lembrado? Qual que é o legado que você vai deixar? Nossa, isso tocou profundamente o coração. Eu falei, preciso falar isso para os meus irmãos, não pode passar batido. Porque nós vivemos como que se fôssemos indestrutíveis. Eu, por exemplo, vivo como se fosse viver eu e o irmão Matusalém, 969 anos. Nossa, irmão Maurício morreu com 950. Morreu garoto, hein? Morreu novo, só 725. Percebe? Faz parte da nossa natureza. Mas cuidado, hoje pode ser o último dia. Passagens como essa têm que nos levar a refletir como que eu tenho vivido. Amém? Amém? Então vamos ver o que Jesus vai nos ensinar. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Irmãos, entenda, o que é estar cingindo vossos lombos? Aqui Jesus está falando de servos, de um rico senhor. Esse rico senhor saiu para um casamento.
E ele pode voltar a qualquer momento. Qual que é o papel do servo? O papel do servo é estar vestido e com a roupa amarrada, cingido. As roupas eram diferentes. Era uma espécie de uma bata. E aí usava uma espécie de uma faixa que cingia. O papel do servo era estar com uma lâmpada acesa, acordado e cingido. Para quê? Para que assim que o seu senhor entrasse, o seu senhor ia entrar com os pés sujos, e a primeira coisa que o servo ia fazer era lavar os pés do Senhor. E por que ele tinha que estar vigilante? Irmãos, sociedade para lá de medieval. Não tinha chave de porta. Tinha o que no interior a gente chama de tramela. O senhor da casa era dono da casa, toda a grana dele estava lá dentro, mas ele não tinha como entrar se o servo não abrisse a porta. Percebe o exemplo que Jesus está usando? Está falando, gente, vocês que trabalham na casa de algum homem rico, qual que é o dever de vocês? Está bem vestido, está com a candeia acesa e cingido. E assim que o seu senhor chegar, você abre a porta e recebe ele. Esse é o papel do cristão. Está atento, está vigilante. Irmãos, se Jesus viesse hoje, quantas pessoas estariam distraídas? Deixa eu adiantar para você, pelo ensino bíblico. Nós não podemos dizer quando Jesus volta, mas podemos saber quando ele não volta. Ele não vai ser hoje. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Nós temos visto os sinais acontecerem, mas são os chamados sinais da certeza da volta de Jesus. Mas existe todo um outro conjunto de sinais nos evangelhos e nas epístolas, que são sinais da iminência da volta. E quando esses sinais da iminência da volta acontecerem, o que Jesus nos orienta? Exultai, porque se aproxima a vossa redenção. Não é para ficar com medo, apavorado. Pastor, assinaram acordo de paz com Israel. Calma, irmão. Calma. Não é o primeiro, não é o último. Década de 70. Yasser Arafat e Menachem Begin, diante do presidente Jimmy Carter. Só eu e o Zicão lembramos disso, talvez o Claudinho. Só os velhos lembram disso. Entendeu? Assinaram acordo de paz. Em pleno Estados Unidos, todo mundo falou, nossa, será que é o acordo do livro de Daniel? Só passaram 55 anos, 50 anos aproximadamente, meio século. Então, cuidado. Mas a orientação de Jesus é o quê? Está vigilante. Mas vamos seguir na exposição. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará aceitar a mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. O que está falando aqui? Irmão, se o dono da casa chegar em alta madrugada e encontrar o servo vigilante, ele vai ser premiado. Nas aplicações do texto, irmão, entenda uma coisa, nossa salvação, Apocalipse 13, versículo 8, e Apocalipse 17, versículo 8, nos ensina o seguinte, que o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Apocalipse 2, Jesus fala, de maneira nenhuma riscarei o vosso nome do livro. Quem é nascido do Senhor, por causa da obra de Jesus, tem segurança de salvação. Lembrando que muitos ouvem isso e falam, então eu vou para o baile. Irmãos,
Você vai para o inferno. Porque se alguém fala, nossa, se eu tenho segurança de salvação, então vou parar de ir para a igreja, já mostra que você nunca foi salvo. Você é um maluco que ouviu um negócio errado. Estou falando de gente nascida de novo, habitada pelo Espírito do Senhor. Jesus fala que ninguém os tirará da mão dele. O que eu quero dizer? Segundo o nosso entendimento, alguns irmãos pensam um pouco diferente. Tem irmãos que creem que um cristão pode perder salvação. A orientação que eu dou para esses irmãos é o seguinte: então, irmão, por favor, não perca a sua. Fechou? E deixa o irmão tranquilo, cada um pensa de um jeito. Mas eu entendo o seguinte: a minha salvação foi resolvida por Jesus. E eu não confio no meu braço para me manter em pé, eu confio no braço do Senhor, eu prefiro confiar no braço dele. Por isso que eu creio em segurança. Mas nós vamos responder o tipo de vida cristã que a gente vive. Nós vamos passar por um tribunal, chamado Tribunal de Cristo. E lá a coisa vai ficar séria. E a coisa vai pegar preço. Glória a Deus que foi Jesus que te deu o presente da salvação. Senão vou dizer uma coisa. Eu e vocês estávamos todos perdidos. Porque se dependesse de mim ser salvo, eu estava no inferno. Foi obra totalmente de Jesus Cristo. Ele fez a obra, ele escreveu meu nome no livro da vida, ele escreveu minha vida, ele providenciou a pregação do Evangelho, ele morreu na cruz para pagar o preço. E Efésios capítulo 1 e 2 mostra o seguinte, que até a fé para crer foi ele que deu. E não foi por obras. É dom de Deus, dom é presente. Ninguém mereceu. Agora, como você vive como crente, você vai responder. Nós vamos ver isso mais à frente. Por isso a necessidade de vigilância. Você partiu hoje. Irmãos, o cemitério é um túmulo de sonhos. Quando nós partimos, todos os nossos sonhos partem juntos. Todos. Porque segundo o escritor de Eclesiastes, que nós imaginamos que é Salomão, ele fala que no túmulo não há projetos. Porque eu já não estou mais no reino dos viventes. Eu desligo aqui e já ligo no paraíso, se eu morrer com Cristo. Ou no inferno, se eu morrer sem Cristo, automático. Entendeu? Então, cuidado. Não viva a sua vida cristã de maneira desleixada. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Vamos seguir um pouco mais. 39. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Irmãos, é o seguinte, a Bíblia explica a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5 nos ensina o seguinte, que para o mundo, Jesus vai vir como ladrão, o mundo não vai se aperceber. De repente vai cair como foi o dilúvio. Agora, o texto de Tessalonicenses, esse texto, mostra que quem estiver vigilante vai estar preparado para a vinda de Jesus. Entendeu? Não entra naquela maluquice que alguns irmãos mal orientados têm. Falam, irmão, tem que estar preparado, senão Satanás vai roubar a tua salvação. Cuidado com o diabão. Irmãos, o diabo nem precisa de muita coisa. A nossa natureza pecaminosa já faz um monte do serviço. Entendeu? Agora, está vigilante. Vida cristã vibrante, atuante, boas obras, bom testemunho. Servir na casa do Senhor. Porque o que você vai levar daqui é suas obras. As obras em Cristo. O resto não vai valer nada naquele dia. Outro dia eu estava ouvindo que diz que o presidente americano Donald Trump é doido para receber
Prêmio Nobel da Paz. Nem deve ser muito difícil, porque o presidente americano que mais fez guerra, que foi o Barack Obama, também recebeu. O que é uma hipocrisia. Irmãos, não entre nessa, viu? Esse negócio de Prêmio Nobel da Paz é conversa para a igreja ver. A verdadeira paz só Cristo pode dar. Entendeu? Mas, irmãos, vaidade pura. Não adianta. Você não adianta as coisas dos homens. Prêmio Nobel da Paz não vai adiantar nada no céu. Vai adiantar o que você fez como filho de Deus. Como um cristão, pai de família, mãe de família. Como um cristão filho. Como um cristão irmão que frequenta a igreja local e serve na sua igreja. Só isso vai ficar. Mais nada, o resto tudo vai queimar. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, cuidado. Aonde você tem gasto a sua única vida na terra. Uma só. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Morreu, acabou. Não tem reencarnação. Ah, mas eu não penso assim. Problema seu, porque Deus não vai mudar o que ele escreveu, porque é o que você pensa. Deus falou, ele faz. Amém? Amém. Versículo 41, indo para o final. E disse Pedro, Senhor, dizeis essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarde em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Até aqui. Vamos começar de trás para frente. Lembra? Texto no contexto. Quem são os infiéis? Está falando de servos. Servos infiéis. Não coloque aqui o conceito de incrédulo, de ímpio. Desde lá do começo da parábola, quem são os alvos da parábola? Servos com lombo cingido. Quem que está falando aqui? Dois personagens, servo fiel e servo infiel. Por quê? Porque tem gente que vai dizer, ah não, o cara vai ser colocado com os ímpios, vai para o inferno. Não é isso, está falando de prêmio. Pastor, como é que você sabe que está falando de prêmio? Que está mostrando que o servo bom vai ser colocado como autoridade, como mordomo, sobre todos os bens. Irmãos, mordomo não pensa no Alfred do filme. Mordomo era uma das posições mais importantes que havia. Lembra de Neemias? Ele era mordomo do rei. Alta posição. O camarada abriu mão de grana, de influência, de dinheiro. Para quê? Para ir viver o projeto de Deus e restaurar os muros de Jerusalém. Foi enfrentar uma turma casca grossa, que não queria saber nada do mover de Deus. A turma casada tudo com mulher estrangeira, com uma vida ímpia. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Olha o prestígio do camarada. O camarada compareceu diante do rei, com a cara triste, e não morreu. Morria. Não podia entrar diante do rei de cara triste. Olha a reputação que ele tinha com o rei. É de pessoas como Neemias, esse tipo de servo e mordomo, que a Bíblia está falando. O cara abriu mão da glória humana para viver o projeto de Deus. Senhor, é isso, então vou atrás. Irmãos, não foi fácil. Tem a exposição do livro de Neemias no canal da nossa igreja. Vale a pena assistir. Eita bolachada gostosa de levar. Entendeu? Porque nos confronta.
Nós estamos correndo atrás do vento. Entendeu? Jesus fala, esteja vigilante, esteja fazendo a obra. Não maltrate sua família, não maltrate os seus irmãos. Seja um cristão fervoroso. Quando o Senhor vier, você vai ter teu prêmio. Irmãos, Deus é justo. O ladrão da cruz vai para o mesmo céu e para o mesmo novo céu e nova terra que o apóstolo Paulo. Igualzinho. Mas você pode ter certeza que eles vão ser diferentes. Porque Deus vai dar o prêmio para Paulo. Entendeu? Vai ser diferente. Cada um aqui vai ter uma espécie de prêmio. Vai responder para Jesus como viveu a vida. Nós vamos ver isso num outro versículo. E aí, caminhando para o final, última passagem, versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Encerrando a parábola, Jesus traz uma outra coisa, um outro ensino. A proporcionalidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vou dar o maior exemplo. Os pastores vão ter um juízo muito mais duro. Por quê? Porque muito foi dado. Então, se alguém não tem muita capacidade... Irmãos, eu conheço irmãos que aprenderam a ler na Bíblia. Se você tirar a Bíblia da mão dele, não sabe nem ler. Só consegue ler na Bíblia, soletrando. Mas você vê ele na obra do Senhor, é fervoroso. Você vai ver os joelhos, são calejados. Entendeu? Gente compromissada. Gente, como diz o apóstolo Paulo, gente que o mundo não merece. Entendeu? Olha quantas coisas Deus te deu. O que Jesus está ensinando aqui? O irmão tem uma bicicletinha velha. Jesus não vai te cobrar de você levar gente para a igreja. Agora o irmão tem uma carruagem e nunca deu uma carona. Você está me dizendo que você é crente e seu carro continua ímpio, incircunciso. Percebe? Nunca recebeu uma reunião da igreja na sua casa. Não, vai estragar o meu sofá. Eu já vi gente que não recebe reunião da igreja por causa do sofá. Isso é idolatria. Isso é uma vergonha. Sabe? Deus te deu casa, Deus te deu trabalho. Irmãos, está cheio de irmão que hoje está trabalhando. Ontem, por exemplo, na nossa reunião, teve um irmão que não pôde vir. Por quê? Porque estava trabalhando. Não tinha como escapar. E era o único dia de trabalho. Aí que eu falei, irmão, fica tranquilo. Vai ser gravado, mando para você. Entendeu? Agora, por qualquer coisa, eu perco o culto. Eu dou um espirro e perco o culto. Esse é o meu nível de compromisso com Jesus. Isso que eu digo que é ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, numa boa, nós interpretamos a palavra mediocridade como se fosse algo muito baixo. Não é assim? Quando você pensa em mediocridade é muito baixo, irmãos. Mediocridade é o médio. Muito baixo é fazer isso que eu estou acabando de falar. Você poder ir para culto e não ir por qualquer coisa. Você poder ler a Bíblia e não ler. Você viver num país livre, irmãos, Coreia do Norte. Se pegar uma página da Bíblia na tua mão, a sua família vai ser assassinada pelo governo na hora, todo mundo, sem julgamento. E as pessoas esquecem a Bíblia na igreja. Aqui nossa igreja ainda é pequena, não acontece tanto.
Mas outro dia eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos falar, tu me esquece Bíblia na igreja e nem vem procurar. Quer dizer que não usa. Imagina lá na igreja de vocês que é grande. Deve ter, dá para montar uma livraria evangélica de Bíblia. Misericórdia, irmãos. Por que eu falo isso? Vamos a algumas aplicações que eu separei aqui. Veja. 2 Coríntios 5,10. Acompanhe a leitura. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5,10. Irmãos, todos, eu e você. No caso, meu caso é pior ainda. Quando Jesus chamar, pastor Maurício, faz até assim, Senhor, misericórdia, meu pastor. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Muito sério. Mas, para tranquilizar seu coração, tenho tentado fazer o meu melhor. Glória a Deus por isso, irmão. Seja feito conforme as vossas palavras. Agora, irmãos, nós vamos responder e vamos ampliar o texto. Quando fala do corpo aqui, não é apenas o corpo igreja, tá? Essa palavra aqui no original em grego, ela é muito maior. É o que você tiver feito da sua vida cristã, é o pacote todo, porque está cheio de crente, que é crente na igreja, e em casa é o terror. É o pior testemunho. Não adianta nada ser crente na igreja e em casa ser um terror. No trabalho ser o pior funcionário. Não adianta nada. Mas nós vamos dar conta a Deus. Como vai funcionar? 1 Coríntios 3, versículo 8. O texto é um pouquinho longo. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ponto e vírgula, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O que é esse fogo? Existe muita discussão no meio teológico. Uma das melhores hipóteses, irmãos, nós não sabemos, tá? A Bíblia não diz exatamente o que é esse fogo. Duas hipóteses. Primeiro, fogo fala de purificação. Fogo fala de extrair o que é verdadeiro. E fogo na Bíblia também é juízo. Não, os queridos irmãos pentecostais têm mania de pegar que todo texto que tem fogo tem a ver com o Espírito Santo. Não é. Em geral, fogo na Bíblia é juízo. Então, por favor, não peça para ser batizado com fogo. Fogo é para queimar palha. Fogo é para queimar a obra de quem não presta, de quem fez coisa errada. Foi salvo, porque Jesus fez a obra. Mas nós vamos responder tudo o que fizemos. Existe um tribunal. Cuidado, irmãos. Está vindo uma coisa no meu coração. Acabamos de falar que na Coreia você não pode ter uma Bíblia. A Bíblia nos informa que o trabalho do diabo é magoar os santos. O trabalho do diabo é fazer guerra contra os santos. Aqui no Brasil, nós podemos carregar uma Bíblia livremente. Irmãos, me responde, o diabo está aposentado? Ele parou de trabalhar? Não. Irmãos, a maneira que o diabo tem de trabalhar aqui no nosso país é o conforto e o amor ao dinheiro. É uma vida hedonista. Se você não pensar na próxima viagem, na próxima roupa, no próximo jantar, você está fora do barco.
cuidado. Conforto é bom, eu gosto. Fazer churrasco é ótimo, me chama. Mas pode se tornar um ídolo. E se for um ídolo, você vai dar contas a Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Então vamos curvar nossas cabeças. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que nós possamos ter sabedoria vinda da tua parte, que nós possamos estar vendo como temos vivido a nossa vida. Senhor, primeiramente eu quero pedir perdão dos meus pecados e também, representando os meus irmãos, pedir perdão dos pecados dele toda vez que nos omitimos. Senhor, o Senhor sabe da preguiça, o Senhor sabe daquilo que seduz o nosso coração, o Senhor sabe dos atrativos do mundo, mas nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso e que através da Tua graça o Senhor capacita os Teus filhos para toda boa obra. Senhor, que a partir de hoje nós sejamos filhos melhores, abundantes em toda boa obra, que possamos cuidar bem da nossa vida, da nossa família, dos nossos irmãos e dos nossos entes queridos. Que a nossa vida cristã brilhe diante de Ti e que nós possamos chegar naquele dia e recebermos o galardão diretamente das Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.